como é que foi com o Scratch campeão. Ivo Marques. Meus amigos, eu dizia durante toda a semana que o que desejava ao Botafogo era exatamente que o Botafogo fizesse uma boa exibição, que honrasse o nome da Paraíba, né? E fez uma boa exibição. Dentro da proposta de jogo do Botafogo, sim, o Botafogo entrou em campo, apesar de seu técnico dizer durante algumas entrevistas, inclusive hoje mesmo, que vinha para ganhar e tal, mas aí estava blefando, que na verdade ele botou o time todo atrás, né? Jogou num 4-4-1, na verdade, só com um homem lá na frente, e levou muito pouco perigo à defesa do Flamengo. O goleiro do Flamengo não fez sequer uma defesa, mas foi muito eficiente lá atrás, porque o Flamengo teve muitas dificuldades nesse jogo para superar o sistema defensivo do Botafogo. Mesmo assim, o melhor em campo, para variar, foi o Michael Fraccaro. Olha, uma das melhores contratações que o Botafogo fez nos últimos anos. Esse goleiro tem defendido até pensamento, como diz aí o torcedor. Olha, hoje ele fez pelo menos por baixo umas 5 defesas maravilhosas, né? Teve um lance que ele conseguiu defender 2 vezes, sabe, de forma milagrosa. E até no gol do Flamengo, ele defende a cabeçada, a queima-roupa do Juninho, né? E aí, coitado, também não pode obrar um milagre em cada bola que vai. Então, ele soltou a bola e não tinha nenhum defensor por ali. O jogador do Flamengo, que é até o sub-20, o Joshua, eu acho que é um nome de mais ou menos assim, é um nome bem estranho. Entrou Joshua. O Joshua teve a felicidade de pegar sozinho, sem goleiro, e fez o gol da vitória do Flamengo. Um jogo em que, como todo mundo já esperava, foi um jogo de uma equipe só. O Flamengo atacou o tempo todo, mas no primeiro tempo, em certos momentos, o Flamengo foi sonolento, tocou a bola de um lado para outro, jogando de forma horizontal, com muito pouca criatividade, no meio-campo totalmente mexido, né? O Flamengo entrou hoje com um meio-campo que não joga junto, né? Um meio-campo muito fraco em criatividade, com o Alan, Everton Araújo, 2 jogadores de marcação e de saída de bola apenas, não de criatividade lá na frente. Aí você tem o Luiz Araújo, que joga muito melhor quando joga na ponta, mas tendo que ser deslocado para o meio. E aí esse meio campo produziu pouco em relação ao que o Flamengo faz costumeiramente, né? Mesmo assim, eu contei aqui, por baixo, umas 12 chances ou mais de gols do Flamengo nesse jogo, né? Então, de qualquer forma, o ataque conseguiu até produzir no segundo tempo, mas muito mais no segundo tempo. E para que o time tivesse mais tranquilidade e um pouco mais de criatividade, ele teve que colocar em campo um dos seus titulares, o jogador Gerson, que é da seleção brasileira, um dos melhores jogadores do Flamengo atualmente. E aí, quando o Gerson entrou, o time começou a atacar mais. Mesmo antes dele entrar, no segundo tempo, o Flamengo foi muito mais intenso, né? Eu acho que devem ter levado uma dura no intervalo do treinador Felipe Luiz, e o Flamengo veio mais buscando o jogo, tentando muito mais, né? E aí, com as substituições, com a entrada do Juninho, principalmente lá no comando de ataque, ele que é centroavante, realmente de ofício, né? E aí cresceu o Flamengo, porque o Bruno Henrique, que nem jogou essa bola toda hoje, perdeu displicentemente alguns lances aí, que não é normal ele perder, inclusive gols cara a cara, né? Começou a cair pela esquerda e o Juninho pelo meio, aí o Flamengo cresceu. O Flamengo cresceu e teve inúmeras chances de fazer gol, mas parou no paredão Michael Fraccaro. Esse realmente, eu tiro o chapéu, é um jogador realmente fora de série. Agora, não dá, apesar do domínio do Flamengo,
não dá para dizer que o Botafogo fez um jogo ruim. Não dá para dizer que o Botafogo deu vexame, nada disso. O Botafogo competiu. O Botafogo se defendeu, segurou o Flamengo o quanto pôde, né? E veio a ser derrotado, mas já no finalzinho, né? A gente torcia para que a bola não entrasse, né? Mas a cada minuto a pressão do Flamengo aumentava, né? Até que saiu esse gol aí, depois de muito sufoco. Mas, como a gente dizia a semana inteira, né? Esse não é o objetivo do Botafogo, né? O Botafogo disputa a Série C tentando o acesso à Série B. O jogo do Botafogo é contra outros times. Pronto, domingo o Botafogo tem um jogo realmente para valer e que nós esperamos que o time realmente consiga somar pontos contra o Guarani de Campinas, lá em Campinas, pela Série C, que é o que interessa. Enfrentar o Flamengo, qualquer time do Brasil já entra tirando aí o Palmeiras, talvez um outro time aí, já entra com uma certa desvantagem. O Flamengo, com o time que tem, né, mesmo disputando 3 competições ao mesmo tempo, e mesmo escalando hoje apenas 2 titulares de cara do time que joga normalmente, é um grande time, é um super time, né? Já vai no domingo enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, defendendo a liderança da competição. Na quarta-feira tem um jogo importantíssimo lá contra o time do Córdoba, né, na Argentina, né, um time que foi o único a vencê-lo, né, esse ano. Então é realmente um time muito difícil de ser batido. Então ninguém entrou aqui para esse jogo dizendo que o Flamengo, que o Botafogo tinha chances e tal. Então a gente torcia porque no futebol tudo é possível, né? Mas resumindo o que foi essa partida de futebol, eu acho que o Botafogo honrou as tradições do futebol paraibano, fez um bom jogo, né? Competiu, marcou muito bem o Flamengo, trouxe dificuldades para o time rubro-negro durante todos os 90 minutos, né? Do ponto de vista defensivo, porque o Flamengo não construiu muito, a verdade é essa, não conseguiu construir como normalmente constrói, e apesar do domínio, e apesar de ter perdido algumas oportunidades claras de gol, mas não dá para comparar os dois elencos, né? Seria um absurdo da minha parte exigir que o Botafogo jogasse de igual para igual com o Flamengo, que atacasse, que fosse para cima do Flamengo. Se ele fosse para cima do Flamengo, ele corria sério risco de levar uma grande goleada, como muita gente previa aí, uma grande goleada para o Flamengo, né? E aí o Botafogo não foi bobo, não entrou nessa aí e realmente complicou muito a vida do Flamengo. Perderam esse jogo, mas indo para o Rio com moral, né? Mostrando que tem condições de também fazer uma boa partida no Maracanã e enfrentar esse gigante do futebol brasileiro, por que não dizer mundial. Muita gente esperava, sobretudo os torcedores rivais, né? Até mesmo alguns torcedores do Botafogo, que o Botafogo fosse levar uma goleada e dar um vexame lá no Maranhão. Então, quem pensou assim se enganou redondamente. Eu em nenhum momento pensei assim, porque tanto sei que o Botafogo não é um time tão pequeno assim para ser goleado com facilidade, como também sabia que o Flamengo não iria jogar com a sua força máxima esse jogo, porque está disputando 3 competições, né, e tem jogos importantes, e durante a semana o técnico do Flamengo já disse que ia dar chance a muita gente, tanto que o gol saiu de um jogador até sub-20, né? Esse jogador joga no time do sub-20, é o Joshua, né? Então, gente, mas o Botafogo não tem nada a ver com a escalação do Flamengo. Cumpriu dele. O goleiro, inclusive, acabou de dizer pra gente aqui que o time cumpriu exatamente aquilo que o treinador tinha passado. Apesar de ter dito, e isso tem que ser dito mesmo, porque o técnico ele tá lá pra sempre vencer. Ele disse hoje que ia jogar pra vencer e tal, mas no fundo ele jogou pra não perder de muito e conseguiu o objetivo dele, que era não perder de muito e segurar esse Flamengo tão vencedor que está no momento aí, vencendo todo mundo. Só perdeu um jogo no comando de Felipe Luiz esse ano, né? Então é um time que está aí para ser
um dos favoritos a vencer o título brasileiro, né? Está em primeiro lugar. Também é um dos favoritos para Libertadores, né? E vai disputar daqui a 2 meses um Mundial de clubes aí, com os grandes clubes do futebol mundial. Então o nível não dá para comparar. Então é a gente agora focar no próximo jogo, domingo, contra o Guarani, que é o campeonato que interessa, né, do Botafogo, a Série C, já que o time tem esse grande objetivo que é chegar à Série B e tá aí entre os 8 que passam para a segunda fase. Então tem que se manter aí, quem sabe trazer um bom resultado lá de São Paulo, porque o Guarani já foi um bicho de 7 cabeças. Hoje em dia é um time realmente fraco, que tem perdido aí para muita gente, e o Botafogo tem condições. É um jogo difícil? Mas o Botafogo tem condições de sair lá de Campinas com uma vitória no próximo domingo. Um abraço a todos, né? Vou passando a bola aqui pro Ranieri, né? E torcendo para que o Botafogo faça uma boa viagem lá para São Paulo e que consiga chegar lá inteiro para enfrentar o Guarani no próximo.